Olá, sejam bem-vindos. Bom dia. A graça e a paz do Senhor a todos. Quero convidar você a que está aqui conosco e você que está aí nos acompanhando através das redes sociais a ficar de pé, a abrir a sua Bíblia comigo lá no livro de Salmos, capítulo 122. Você que já encontrou, diga amém. Você que ainda não encontrou, diga misericórdia. Você que não sabe onde é, diga discipulado, né? Ou para os mais antigos, escola bíblica dominical, né? Quando a gente aprendia sobre os livros da Bíblia, onde eles estavam, o que eles falavam, qual era, né, o tema de cada um deles, quem os escreveu, por que ele foi escrito, né? E esse livro é o livro de Salmos. No capítulo 122, que é um dos salmos do rei Davi, nós temos um texto muito contemporâneo da igreja que diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Quantos podem dizer amém? Quantos estão felizes por estar aqui? Você que não pode estar aqui, você está ligado conosco através das redes sociais, mas você também pode glorificar o nome do Senhor. Amém, queridos? Enquanto nós estamos aqui, muitas pessoas gostariam de estar aqui e não podem estar aqui. Muitos estão nos hospitais, muitos estão ainda na quarentena, por motivo de força maior, por causa da idade, ou porque faz parte de um grupo de risco. Quantas dessas pessoas não gostariam de estar aqui cultuando o Senhor junto conosco, mas elas poderão cultuar o Senhor junto conosco através das redes sociais. E aí é que vem o papel importante da mídia, da boa mídia. Amém, querido? Mas esse salmo aqui, ele fala da alegria, né? Eu acordei essa madrugada com este salmo na cabeça. O Senhor falava comigo sobre a verdadeira alegria que nós devemos ter, estar na casa do Senhor. Mas por que isso? Porque a casa do Senhor, diga comigo, a casa do Senhor é um lugar onde nós desfrutamos com toda a alegria da intimidade com o Espírito Santo, do amor, da comunhão dos irmãos. Apesar de que nesse momento nós estamos limitados, né, a nos cumprimentarmos com uma distância de segurança e, né, você poder olhar para o seu irmão e poder dizer assim, Shalom Adonai, ou a paz do Senhor, ou graça e paz, né? Ou simplesmente paz, irmão. Isso já é muito bom, né? Hoje nós temos aqui alguns irmãos que fazia tempo que eu não via. E é muito bom ter você aqui conosco hoje. Amém, querido? Será que você pode dar um glória a Deus aí por esse irmão que está aqui hoje com você? Amém, querido? Aleluia! E você que não está aqui, glorifique o Senhor porque você está podendo nos acompanhar através das mídias sociais. Amém, queridos? Há alguns anos atrás isso não era possível, mas hoje é possível por causa da tecnologia, da boa tecnologia. Amém, querido? Então eu quero convidar você a desfrutar da presença do Espírito Santo, a desfrutar da presença do Senhor neste lugar e aí mesmo onde você está, porque o Espírito Santo, ele não está enclausurado dentro de quatro paredes, onde duas ou três pessoas estiverem reunidas lá, ele estará. E ainda que você esteja só, o Senhor Jesus disse: nunca vos desampararei, jamais vos deixarei, não vos deixarei órfãos. O Senhor está aí com você onde quer que você esteja, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu quero convidar você a fechar os seus olhos e começar a agradecer pela poderosa oportunidade que você tem hoje de adorar o Senhor, de poder louvar o Senhor, porque enquanto você está aí, há muitas pessoas que não podem fazer isso, estão lá nos hospitais, estão nas UTIs, estão aprisionados e não podem fazer isso, mas você pode. Você pode. Então adore o Senhor em nome de Jesus. Querido Deus e Pai, nós te convidamos, Espírito Santo, esta manhã a ser adorado, a ser louvado. Nós te convidamos, Senhor, a este lugar
para ser bendito neste lugar, Senhor. Há uma verdadeira alegria de nós estarmos aqui. Há uma verdadeira alegria de podermos te adorar, de podermos te louvar e podermos bendizer o teu santo nome, Pai. Então, em nome de Jesus, nós te convidamos, Senhor, vem e toma o teu lugar. Toma, Senhor, o teu lugar em nome de Jesus. Nós estamos aqui, Pai, e queremos erguer um trono de adoração ao teu nome. Nós queremos te adorar em espírito e em verdade, Senhor. Recebe os nossos louvores, recebe a nossa adoração em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Jesus. Aleluia, Espírito Santo de Deus. Tem liberdade, Senhor, neste lugar. Nós somos gratos, Senhor, pelo teu imensurável amor por nós. O teu amor que nos acordou nesse dia. Pelo teu amor que nos dá misericórdia todos os dias. E pelo teu imensurável bondade, Pai, que se renova a cada manhã. Então queremos te adorar, Espírito Santo de Deus. Abre o céu, Senhor, neste lugar. Eu navegarei
me Pentecoste e enche-me de novo. Nossa fé está. Ele é mais real do que tudo que nós podemos ver nesse momento. Ele é mais real Abra o céu do que o pulmão que nós teu respiramos. reino vem. Ele é mais real Nossa do que fé o chão que nós está pisamos. no nosso Tem liberdade, Deus. Espírito Santo de Que Deus. se abra o céu Abre o céu neste lugar. e o teu reino vem. Nossa fé está. No nosso A sua face brilha mais que o sol. Os seus olhos são como chama de fogo. te adorar, Espírito Santo. Da sua boca saiu uma espada afiada. Em sua coxa estava escrito: Rei dos reis, Senhor dos senhores, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Emanuel, Rei dos reis. A sua face brilha mais que o sol. Os seus olhos são como chamas. Da sua boca saiu uma espada afiada. Em sua coxa, Rei dos reis, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Emanuel, Emanuel. Rei dos reis, Senhor dos senhores, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Emanuel, Emanuel. Rei dos reis, Senhor dos senhores, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Emanuel,
Emanuel, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Emanuel, Emanuel. Oh, 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 Reis, Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Emanuel, Emanuel, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, Emanuel, Emanuel. Fez convergir todas as coisas para ti, todas as coisas para ti. És o centro de tudo. Fez convergir todas as coisas para ti, todas as coisas para ti. És o centro de tudo. Fez convergir todas as coisas para ti, todas as coisas para ti. És o centro de tudo. Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Emanuel, Emanuel. Rei dos Reis, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Senhor dos Senhores, Emanuel. Rei dos Reis, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Senhor dos Senhores, Emanuel, Emanuel, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Senhor dos Senhores, Emanuel, Emanuel. Para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória,
abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração. Para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração e quem é o Rei da glória? Quem é o Rei da glória? É Jesus. O príncipe da paz. Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é o Rei da glória? Quem é O Rei da glória. Jesus? Ele é o Rei. Ele é o Rei. Quem é o Rei da glória? Jesus. Ele é o Rei. Quem é? Que se abra os céus, o teu reino vem. A nossa fé está no nosso Deus. Se Teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Aleluia! Ele vem! Ele vem, vem! Que se abra os céus, o seu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Nossa fé e o seu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Nossa fé está em ti, Jesus. Aleluia. Aleluia. Nossa esperança está em ti. Nossa esperança está em ti.
Aleluia. Eu gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia aí no livro de Salmos, capítulo 119. Amém? Versículo 33. Amém, querido? Diz assim a palavra do Senhor: Ensina-me, ó Senhor, o caminho dos teus estatutos, e guardá-lo-ei até o fim. Dá-me entendimento, e guardarei a tua lei, e observá-lo-ei de todo o coração. Faze-me andar na verdade dos teus mandamentos, porque nela tenho prazer. Inclina o meu coração a teus testemunhos e não a cobiça. Desvia os meus olhos de contemplarem a vaidade e vivifica no meu caminho. Confirma a tua promessa, teu servo, que se inclina ao teu temor. Desvia de mim o opróbrio que tenho, pois os teus juízos são bons. Eis que tenho desejado teus preceitos. Vivifica-me por tua justiça. Querido Deus e Pai, nós nos colocamos diante de Ti, diante da Tua palavra, Senhor. Nós estamos em dias, Pai, que a mentira, ela é tão divulgada que para muitos se tornou a verdade. Mas nós que conhecemos a verdade só está na Tua palavra. Tu és a verdade, Tu és a vida. Nos ensina os Teus estatutos, nos ensina a Tua palavra, nos ensina os Teus preceitos, Senhor, para que ouçamos a Tua palavra e possamos andar nas veredas do Teu caminho, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos, Espírito Santo de Deus. Desvia-nos, Senhor, das mentiras, porque o pai da mentira é o diabo. E aqueles que mentem fazem parte do diabo, fazem parte do caminho do inferno. Pai, em nome de Jesus, nos desvia desse caminho, nos coloca no caminho da Tua vereda. A Tua palavra diz que Tu és o caminho, a verdade e a vida. Guia-nos, Senhor, por essa verdade. Em nome de Jesus, nós somos a Tua igreja, e a Tua igreja deve ser guiada pela Tua palavra. Em nome de Jesus, nós oramos no nome santo de Jesus. Quantos podem dizer amém? Queridos, nós estamos vivendo dias em que a mentira tem se tornado a verdade, e a verdade tem sido esquecida. Mas nós somos filhos de Deus, nós somos filhos do Rei. Nós somos filhos de um grande rei, aliás, do único e verdadeiro rei. Não há outro além dele nem fora dele. Nós temos que nos conduzir por esta verdade. Nós temos que ouvir aquilo que verdadeiramente alimenta os nossos corações. Mas eu pergunto a você, com que você tem alimentado a sua vida? Muitas pessoas têm se alimentado com uma mídia corrupta, mentirosa, enganosa, têm ficado doente. As pessoas estão adoecendo. As pessoas estão empobrecendo espiritualmente, porque por causa dessa mídia mentirosa. Mas eu quero aqui com você declarar uma verdade sobre a sua vida. Você é a igreja do Senhor Jesus. Você faz parte dessa igreja. E quando eu digo a igreja, eu não estou falando da igreja do contexto local, mas eu estou falando da igreja que faz parte do reino de Deus. E você é parte dessa igreja. Esteja você aqui ou esteja você onde estiver, você é parte desta igreja. Se você verdadeiramente crê no Senhor Jesus e busca os preceitos da palavra do Senhor, nós precisamos ter em nosso coração que a verdade incontestável é aquela que tem as suas raízes na palavra de Deus. Essa é a verdade, aquela que está enraizada na palavra do Senhor. Porque a palavra de Deus é a verdade para todas as pessoas, em todos os tempos, em todos os lugares, em qualquer situação.
peso para aqueles que não aceitam a verdadeira verdade. Nos dias em que nós estamos vivendo, muitas mentiras têm entrado e têm enganado a muitos. Muitos estão sendo enganados, muitos estão sendo fisgados por essa mentira, por causa das práticas diversas, por causa dos enganos, até doutrinários, até confusos, têm sido criados em nossos meios, através de uma mídia que tem influenciado até mesmo os filhos de Deus, até mesmo a igreja. Nós, como igreja do Senhor, precisamos entender que existe uma verdade. Só existe uma verdade. E a verdade é aquilo que está escrito na palavra de Deus. Essa é a verdade para nossas vidas. E é por isso que hoje eu quero compartilhar com você sobre 6 verdades. Comigo, 6 verdades sobre a igreja do Senhor Jesus. 6 verdades sobre a igreja do Senhor. Eu quero compartilhar com você um texto que está lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 6. Amém? 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 6 e versículo 7 diz assim a palavra do Senhor: porque Deus, que disse que das trevas resplandece a luz, e quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Jesus Cristo, temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do nosso Senhor Jesus Cristo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Amém, queridos? Essa é a verdade de Deus para nossas vidas. E aqui hoje eu quero compartilhar sobre 6 verdades sobre a verdadeira igreja do Senhor. E a primeira delas é que a igreja é, por lado os nomes dos homens, é falar de Jesus em toda oportunidade. Por todos os lados, nós temos que falar desse Senhor. Nós temos que falar desse Deus Todo-Poderoso, que é o autor e consumador da nossa fé. E nunca se teve maior oportunidade de ser evangelizado que em nossos dias hoje. Hoje não é o dia de você ficar aprisionado, não. Hoje é o dia de você aproveitar essa oportunidade para pregar a palavra do Senhor Jesus. Veja o que aconteceu lá em Atos, capítulo 4, versículo 10 e 12. De 10 a 12 diz assim: saibam os senhores e todo o povo de Israel, que por meio do nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Isso que nós temos que pôr de lado os nomes dados pelos homens e falar de Jesus em toda oportunidade. Eu e você, não importa em qual situação nós estejamos no púlpito como eu estou hoje aqui, esteja na fila de um supermercado, esteja na fila de um caixa eletrônico, é uma oportunidade de você falar daquele que é o autor e o consumador da nossa fé, aquele que é único, que é capaz de transformar a nossa situação. E a minha oração é que em todas as oportunidades, o Senhor Jesus apareça através da vida da igreja.
grandes nomes têm sido sempre lançados à multidão, porém uma multidão não é uma congregação de discípulos. Por isso que hoje muitas pessoas estão dispersas, porque estão atrás de nomes que não são o nome do Senhor. Há um nome dado, há um nome que está acima de todo nome. Esse nome é o nome de Jesus. Sabe, irmãos, você vê que muitas vezes quando nós ouvimos nomes de grandes pregadores, e eu não estou me desfazendo deles, pelo contrário, são grandes homens de Deus, grandes ministérios de louvor, mas muitas vezes as multidões, as pessoas são levadas a lugares por causa desses nomes. Elas não estão indo ali por causa do nome de Jesus. Elas não estão ali por causa do Senhor, que é o autor e o consumador da nossa fé. A principal razão dessas pessoas irem às conferências, aos congressos, não deveria ser o nome dos homens, mas o nome de Jesus. E essa é a primeira coisa que a igreja precisa entender. Sobre ela há um nome poderoso, o nome de Jesus. A segunda coisa que eu e você, na verdade, que eu e você precisamos entender, que a igreja é trabalho em equipe. A igreja é um trabalho em equipe que envolve pessoas e quase sempre completamente diferentes uma das outras. Ontem mesmo nós estávamos aqui fazendo um mutirão aqui na igreja, várias pessoas trabalhando, uns carregando areia, outros carregando pedra, outros carregando cimento, outros jogando água, outros conversando, mas todos nós estávamos envolvidos no mesmo trabalho. Nós éramos uma equipe diferente, mas em unidade, porque as nossas diferenças como homens, elas não devem nos separar, pelo contrário, elas devem nos complementar para o reino de Deus. Olha o que diz Atos capítulo 15, versículo 37 e 40. Barnabé queria levar João Marcos, mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele os abandonou lá na Panfilha. Tiveram um desentendimento tão sério que se separaram, Barnabé e Paulo. Barnabé levou Marcos para Chipre, mas Paulo escolheu Silas e partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Se as pessoas que estão ao nosso redor são iguais a nós, irmãos, alguém será desnecessário. Você imagine só, nós temos aqui na igreja o irmão Rafael, que é uma pessoa extremamente capacitada, uma pessoa extremamente preparada na área da mídia, na área da comunicação. Mas se nós tivéssemos 20 Rafaéis aqui, alguns deles talvez seriam desnecessários. Mas nós temos ele muito capaz, muito eficiente, então através da vida dele se montará uma equipe de mídia. Mas alguém estará ali transmitindo conhecimento, transmitindo entendimento. Você está entendendo, querido? Nós, como igreja do Senhor, por exemplo, eu como pastor, tenho vários discípulos aqui nessa igreja. Mas nenhum deles é igual a mim. Todos nós somos diferentes. Mas somos iguais no reino. Amém, queridos? Nós precisamos entender isso. Que muitas vezes, irmãos, nós não entendemos que as pessoas, porque são diferentes de nós, nós acabamos excluindo elas. Nós, como igreja do Senhor, nós precisamos entender essa verdade, que as nossas diferenças não devem nos separar. Pelo contrário, elas devem nos unir. Um exemplo disso, querido, é que no nosso meio há pessoas que são visionárias e há outras que são especialistas em algo específico. Foi o exemplo que eu dei ainda há pouco. Há pessoas que são extrovertidas, há aquelas que não são introvertidas, há aqueles que são rotineiros, mas há aqueles que seguem uma agenda diária, outros que são espontâneos, não gostam de ter agenda, são imprevisíveis. Somos diferentes, porém fazemos parte de um mesmo reino, e essa diferença não deve nos afastar, ela deve nos unir. Amém, queridos?
Então nós, como igreja do Senhor, devemos viver na unidade. Nós precisamos entender que unidade não é sermos iguais. Não, unidade é ter um propósito comum, com personalidades diferentes, mas com o mesmo propósito. Unidade não é um saco de batatas. Unidade é um purê de batatas. Quantos podem dizer amém, queridos? Uma terceira verdade que a igreja precisa entender é que a igreja deve estar erguida sobre a rocha. Esta igreja, a sua vida, que é a igreja do Senhor, representa a igreja do Senhor, ela deve estar erguida sobre a rocha. Que rocha é essa? Os princípios inabaláveis da palavra do Senhor. O mundo mudou, o comportamento do mundo mudou, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Ela permanece a mesma, ontem, hoje e eternamente. Olha o que diz a palavra do Senhor, lá em Efésios capítulo 6, versículo 13 e 14. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e afirmou-me num lugar seguro. Salmo 42. Efésios 6, 13 e 14 diz assim: por isso vistam-se de toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo isso. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade e vestindo a couraça da justiça. Queridos, nós como igreja do Senhor precisamos nos manter nos princípios da palavra. Não é porque o mundo mudou, não é porque o mundo está agindo diferente que a igreja deve agir diferente. A igreja deve se permanecer nos princípios da palavra. Não é porque agora nós não podemos apertar as nossas mãos, que nós não podemos nos abraçar, que nós vamos perder a nossa comunhão. Não, irmãos. Não estou dizendo com isso que então agora nós vamos nos abraçar. Não, esse não é o momento. É o momento de nós termos prudência, de nos mantermos no equilíbrio. Mas isso não quer dizer que nós devemos nos afastar. Eu conversava com a liderança no início da dia, e eu dizia para eles: irmãos, precisamos nos manter firmes. Precisamos nos manter unidos com os nossos irmãos. Não perca o link com os irmãos, não perca a comunhão com os irmãos. Esse foi o meu pedido à liderança, para que a liderança se mantivesse linkada com as pessoas. Mas e aqueles que não fizeram isso? Aqueles que não permaneceram unidos, desanimaram, enfraqueceram, talvez até desistiram. Aqueles que têm base na palavra do Senhor, aqueles que têm a base nos princípios do Senhor, eles enfrentarão esse momento, mas não serão abalados, não ficarão confusos pelas mentiras caluniosas dos nossos dias. Sabe por quê? Porque os mandamentos são os princípios da sua vida. E os mandamentos para a sua vida são apenas sugestão, você desobedece a eles. Mas se eles são princípios inabaláveis, você permanece neles. Se o amor se torna algo condicional, então você faz relacionamentos. Mas se o amor é algo incondicional, dias virão, os problemas virão, mas o amor vai permanecer. O amor vai permanecer. Uma outra verdade que a igreja precisa entender é que a igreja dá a luz a Isaques, a não a Ismaéis. Porque nós vemos o exemplo de Abraão e Sara. Nós vemos lá que Abraão e Sara ficaram impacientes. Sara não soube esperar o tempo do Senhor. E aí o que foi que ela fez?
entregou a sua concubina, que gerou Ismael. Ismael não era o propósito de Deus. Muitas vezes nós somos assim. Nós queremos ajudar a Deus e nós precisamos entender que a igreja, ela gera Isaques, ela não gera Ismaéis. E a palavra do Senhor diz que pelo fruto conhecereis a árvore. Isaque é a forma de Deus prover. Ismael é a sua forma de resolver as coisas agora. Isaque é crescer no caminho e no tempo de Deus. Ismael é crescer usando de astúcia, se aproveitando das circunstâncias. Isaque é o plano de Deus para formar uma nação. Ismael é o plano do homem para formar uma multidão. Você entende isso, querido? Isaque é crer no invisível, é acreditar no impossível. Ismael é fazer apenas aquilo que pode ver, tocar e controlar. Nós precisamos entender que, como igreja do Senhor, nós precisamos de fé. Ah, pastor, mas eu estou deprimido, eu estou oprimido por tudo que está acontecendo. Querido, coloque-se mediante a palavra do Senhor. Confia no Senhor. Eu acredito que nunca se falou tanto em fé, nunca se falou tanto em confiança como se falam nos nossos dias. Porque somente a verdadeira confiança, somente a verdadeira fé nos tornarão inabaláveis. Uma outra verdade que nós, como igreja, precisamos receber sobre nossas vidas é que Deus não precisa dos bens da igreja. Deus não precisa dos bens. Mas a igreja, ela precisa consagrar os seus bens a Deus. Olha o que diz a palavra do Senhor lá em Provérbios, capítulo 3, versículo 9 e 10. Honra o Senhor com seus bens, com as primícias de toda a tua renda, assim encherão de fartura os teus celeiros, transbordarão de mosto os teus lagares. Quantos podem dizer amém? Honra. Olha o que diz Malaquias, capítulo 3, versículos 10 e 11. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas dos céus, não derramar sobre vós tal bênção, que dela vos advenha a maior abastança. Também, por amor de vós, repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, nem a vossa vide no campo lançará o seu fruto antes do tempo, diz o Senhor dos Exércitos. Amém, queridos? Essa é uma promessa de Deus sobre nós. Essa é uma coisa que nós temos orado, nós temos clamado a Deus, nós temos pedido, Senhor, guarda os empregos dos irmãos, Senhor, guarda a vida dos irmãos, não permita que o devorador venha ceifar a finança dos irmãos. Existem muitas pessoas que estão preocupadas, há uma crise. Queridos, há dois tipos de pessoas diante da situação que nós estamos passando. Aqueles que vão olhar para a crise, vão olhar para Cristo. Que tipo de pessoa você é? Há aqueles que vão olhar para a crise, mas há aqueles que vão olhar para Cristo, que é o autor e o consumador da nossa fé. Nós precisamos entender essas verdades e confiar nelas. Se a palavra do Senhor diz que Ele vai repreender o devorador, então Ele vai repreender o devorador por amor de nós. A palavra do Senhor diz que Ele vai abrir a janela dos céus, então Ele vai abrir a janela dos céus. Essa é a verdade sobre nossas vidas. Mas se você ficar ouvindo essa mídia corrupta, essa mídia enganadora, você vai se corromper também. Você vai olhar e vai dizer, ai meu Deus, o país vai entrar em crise, o mundo vai entrar em crise. Olhe para Israel. Israel, quando foi levado cativo, escravo à Babilônia, Israel prosperou.
E não vai ser diferente com a igreja do Senhor. A igreja vai avançar, a igreja vai prosperar, mesmo mediante uma crise, a igreja vai continuar a avançar em nome de Jesus. Nós precisamos entender, ter dinheiro para suprir as necessidades básicas é uma necessidade. Pagar as contas do mês é uma necessidade. Mas precisamos entender, se o Senhor não for por nós, se o Senhor não cuidar das nossas vidas, se nós não entendermos quem é o provedor das nossas vidas, então nós também cairemos. Para a honra e a glória do Senhor, irmãos. Mesmo mediante esta pandemia, a nossa igreja tem prosperado. Nossos irmãos têm prosperado. Sabe o que tem acontecido? As pessoas têm sido extremamente abençoadas mediante esta crise. Pessoas têm comprado casa, outros têm vendido. Pessoas têm trocado de carro, pessoas têm adquirido novos bens. E isso é apenas ferramenta. Porque quando nós devolvemos a Deus nosso dízimo, que nós ganhamos, o devorador não pode, diga comigo, não pode tocar naquilo que eu tenho, pois tudo que eu tenho passa a ser consagrado a Deus. Amém, querido? Quando nós ofertamos além do dízimo, nós estamos mostrando a Deus que não queremos apenas a proteção de Deus. Nós estamos dizendo para Ele que nós nos desapegamos do amor ao dinheiro e amamos ser parceiro da obra de Deus, que é a igreja do Senhor. Nós estamos aqui construindo, estamos aqui metendo uma grade lateral na igreja, estamos fechando o estacionamento lá atrás, compramos já o material do portão. Provavelmente quando nós chegarmos aqui na próxima semana, já vai ter um portão lá atrás, a grade já vai estar colocada, porque a igreja do Senhor continua a avançar. Você sabe por quê? Porque aqui, neste lugar, existem pessoas que estão vivendo neste nível. Elas estão vivendo no nível que elas aprenderam a ser parceiros dessa obra, que elas aprenderam a dizer para Deus que elas amam mais a obra do Senhor que qualquer outra coisa. Seja dizimista, seja ofertante fiel da casa do Senhor. E você nunca, diga comigo, eu nunca serei escravo de mamão. Não dá para servir a dois senhores. Ou você serve a Deus, ou você serve a mamão. E nós precisamos entender que além das bênçãos que estarão sobre nossa vida, sobre a nossa descendência, existe muito mais do que isso. A palavra do Senhor diz que militam na obra do Senhor não se embaraçam com as coisas deste mundo. O verdadeiro filho de Deus, a verdadeira igreja do Senhor não está vinculada aos bens deste mundo, mas existe um bem maior, que está no céu, aonde a traça nem a ferrugem corrói. O ladrão não rouba. Veja só, hoje a igreja é um alvo dos ladrões. Nós estamos fazendo aqui um investimento altíssimo. Sabe por quê? Porque os ladrões não param de saquear a igreja. Precisamos fazer portas extremamente caras. Precisamos fechar a igreja com equipamentos de segurança da melhor qualidade para tentar evitar de sermos saqueados. Imagine só. Irmãos, você precisa entender. Confiam no Senhor. Não serão abalados. Não serão abalados. Uma sexta verdade. Quero compartilhar com a igreja do Senhor. E o poder da igreja, diga comigo, o poder da igreja é dado pelo Espírito Santo.
não é pela força, não é pela violência física. Diz lá em Zacarias capítulo 4, versículo 6, não será por meio de um poderoso exército, nem pela sua própria força que você fará o que tem de fazer, mas pelo poder do meu Espírito. Sou eu, o Senhor, o Todo-Poderoso, que está falando. Estamos em esta igreja, ela não está vinculada à força humana, não é a força dos homens. Esta igreja, ela é guiada pelo Espírito Santo. Quando eu falo esta igreja, eu não estou falando da igreja local, mas da igreja que faz parte do reino de Deus. Precisamos entender isso. As pessoas, elas precisam entender que não é pela força, pelo Espírito do todas as maneiras, a igreja tem sido atacada, cultos têm sido proibidos, foram proibidos de realizar na igreja. E agora eu pergunto: será que o governo vai cuidar daqueles que estão doentes? Será que o governo agora vai dar suporte para aqueles que estão psicologicamente doentes? Não, irmãos. Mais uma vez, será a igreja exercendo o papel do reino de Deus nessa terra. Será você, seremos nós, a igreja do Senhor, que vamos cuidar dos aflitos, dos oprimidos, dos desanimados. Seremos nós, irmão. Não se engane, não vai ser o governo do estado, não. Não vai ser o governo federal. Será mais uma vez a igreja do Senhor. Precisamos entender. Por isso, você deve buscar. Você que é a igreja do Senhor, você deve buscar o poder do Espírito Santo sempre. Você deve desejar sempre fazer a obra de Deus. Por isso, submeta-se ao treinamento, submeta-se ao ensino de alguém mais experiente e idôneo. A igreja que caminha para o reino precisa depender de Deus todos os dias da sua vida. Nós tivemos aqui várias pessoas que adoeceram, várias pessoas que passaram por enfermidade, mas é na oração que temos vencido as guerras. É na oração que temos vencido as. Falei aqui no domingo passado, foi na quinta-feira passada, não me recordo, né? Você que não pegou o coronavírus, você acha que você não usa máscara, álcool em gel? Pare com isso. Você não pegou por causa da misericórdia de Deus, por causa do amor de Deus. Não quer dizer que aqueles que pegaram, Deus não teve misericórdia. Não quer dizer que aqueles que pegaram, Deus não os ama. Não é isso. Mas existe propósito para tudo. Existe um propósito para tudo. É por isso que eu quero convidar você a, como o Senhor, se posicionar. Dizer assim: Senhor, eis-me aqui. A mim, Senhor. Eu quero estar, Senhor, realmente na presença do Teu Espírito Santo. Eu quero ser cheio desse poder, para que, neste momento, eu possa ser como uma espada hábil na mão do guerreiro. Amém, querido? Fique de pé em nome. A igreja que caminha no reino só precisa depender de Deus todos os dias, para adquirir sabedoria, para estar firmada sobre a rocha, ser guiada pela luz da palavra de Deus. Entenda isso, querido. Em nome de Jesus. Eu oro em nome de Jesus. Quero hoje colocar aqui diante de você a palavra do Senhor. Sei como você
como está a sua leitura bíblica, está seu tempo de meditação na palavra do Senhor. Mas eu quero motivar você a fazer isso. Seja guiado pela palavra de Deus. Seja guiado pelos princípios da palavra. Seja guiado pela verdadeira e genuína verdade, que é a palavra de Deus. Em nome de Jesus. Quero convidar você, querido. Você que ainda não conhece essa verdade, ou talvez conheça, mas não esteja debaixo dessa verdade. Você que ainda não entregou a sua vida a Jesus. Você que ainda não reconhece o Senhor como o Senhor e o autor e consumador da sua fé. Quero convidar você a entregar a sua vida a Jesus neste dia. Quero convidar você que já entregou a sua vida a Jesus. Você que já é crente, já é homem, já é uma mulher de Deus, a ter a mente de Cristo. Sabe como você vai ter a mente de Cristo? Meditando na palavra de Cristo. Existem dois tipos de pessoas nos nossos dias. Aqueles que vão olhar para a crise e aqueles que vão olhar para Cristo. Quem é você, querido? Quem é você? Nós vamos orar. Enquanto nós oramos, quero que você faça uma reflexão hoje, mediante essa palavra. Medite naquilo que o Senhor tem ministrado sobre a sua vida. Aquilo que Deus falou com você hoje. Em nome de Jesus. Se você tem se deixado influenciar por essa mídia maldita, quero pedir a você, reflita sobre isso. Olhe para o autor e o consumador da fé. Olhe para o Senhor Jesus. Pai, em nome de Jesus. Muitas pessoas, Senhor, têm sido enganadas. Muitas pessoas estão desanimadas, desesperadas, porque, Senhor, elas têm olhado para as mentiras deste mundo, por engano deste mundo. Muitas pessoas têm se deixado influenciar por este mundo. Pai, mas em nome de Jesus, eu quero te pedir, Pai, transforma, Senhor, o coração das pessoas. Abre os olhos dos cegos, que eles possam entender que existe uma verdade, e essa verdade é a tua palavra, Senhor. Que existe um caminho, existe uma verdade, e este caminho e essa verdade é o Senhor Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós oramos, Pai, e te pedimos que a tua graça, que a tua misericórdia esteja sobre a vida dessas pessoas, em nome de Jesus, renovando, Senhor, o amor delas pelo teu reino, renovando, Pai, em Jesus, a esperança delas, que elas possam olhar para o alto e olhar para de onde vem o nosso Senhor, de onde vem o socorro delas. Nosso socorro vem do Senhor, em nome de Jesus. Amém? O Senhor, Ele te abençoe e que Ele te guarde. O Senhor levante o rosto sobre ti, misericórdia de ti. Que a graça, a paz e a plenitude do Espírito Santo seja sobre todos nós, hoje, amanhã e sempre. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.